Uma boa noite a todos. O livro Calma, do irmão Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Prevenções negativas. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteça. Doença em casa ou em ti mesmo. Aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Provocações de familiares e amigos. Lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Parentes difíceis, queixas e reproches não tomarão o lugar da bondade e da aceitação, com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Amigos que te afastam, reprovação não trará nenhuma de volta, e se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Acidentes reclamando socorro, desespero não se te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial de tua presença. Boatos, usa o teu arquivo de silêncio. Acusações contra alguém, eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a casa mais uma vez, depois dessa lição de Emmanuel. E vamos nos ambientar melhor nesse momento de estudo de conhecimento, com a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento às esferas da paz e da luz, aos amigos espirituais de toda hora e, sobretudo, ao nosso divino amigo e irmão Jesus. Que esteja conosco o nosso Senhor, que nos intua para o bem, que nos impulsione para a paz, que fortaleça em nós a nossa busca pelo conhecimento, que nos ajude a superar as dificuldades que ainda estão no nosso caminho, as nossas limitações, as nossas imperfeições, os nossos vícios. Ajuda-nos, Senhor, nesse intento de superação. Esteja Jesus agora e sempre em nossos corações, mas sobretudo na nossa atitude diária, porque ainda muito falamos, Senhor, e pouco fazemos na concretização do Teu Evangelho. Que esta prece, ela envolva nós que estamos aqui, nós os encarnados, os desencarnados, aqueles que gostariam de vir aqui e não puderam nesta noite, aqueles que ainda estão distantes do Evangelho, independentemente do rótulo ou do nome da igreja, do templo, aqueles que estão ainda em dores e lutas, talvez tão duras ou mais do que as nossas. Leva a tua paz também, Senhor, a estes. Nós te agradecemos, Jesus, e relembramos também nesta prece a data de ontem, o 18 de abril, a data que marcou o lançamento em França de O Livro dos Espíritos, que já está aí conosco, através do trabalho insuperável do mestre Allan Kardec e dos Espíritos de Luz. E é graças a esse trabalho que nós nos encontramos aqui hoje. Então agradecemos ao Cristo que norteou esse trabalho e ao codificador Allan Kardec, que nos possibilitou esse reencontro de almas nesta noite, nesse ambiente de paz. Que assim seja. Hoje nós, de retorno a casa, ele que esteve conosco também numa data especial, no seminário, a última atividade aqui na casa foi um seminário sobre Allan Kardec, e retorna hoje, está em roteiro de atividades aqui na região, e houve a possibilidade do Gerson Tavares, de Florianópolis, novamente nos visitar e trazer a sua mensagem. Então, o Gerson, Centro Espírita, Amor e Humildade do Apóstolo. Caríssimas irmãs, irmãos, a paz permaneça em nossos corações.
58 anos, uma luz desce dos céus, instala-se na terra, para nunca mais deixar de brilhar. Em 18 de abril de 1857, na cidade de Luz, Paris, na Galeria d'Orléans do Palais Royal, Allan Kardec divulga, publica, disponibiliza para a humanidade o Livro dos Espíritos, trazendo Jesus de volta numa linguagem científica, filosófica e de proposta moral religiosa superior. É Jesus de volta na sua simplicidade, na sua pulcridade, para restabelecer a paternidade divina, uma vez que foi retirado ao longo do tempo a paternidade de Deus. Quando Jesus, diante da sociedade contemporânea sua, aturdida pelos graves conflitos éticos, morais, religiosos, políticos, econômicos, a sociedade perversa, de indisciplina moral aguda, é que era mantida por uma cultura mosaica, quando o mosaísmo estabelecia, olho por olho, dente por dente, que o mal deveria ser pago com o mal. Ele traz o Evangelho. O Evangelho significa boa nova, boa notícia, novidade. Esse é o significado do termo Evangelho. Ele trouxe sempre boas novas, sempre tinha uma boa notícia. Diante da sociedade aturdida com essa cultura do bateu, levou, do olho por olho, dente por dente, ele trouxe uma novidade. A novidade de que devemos pagar o mal com o bem. Essa sua proposta abalou a estrutura contemporânea de sua época. Abalou a estrutura daquela cultura, aquela perspectiva mosaica, exatamente porque devolver o mal com o mal, revidar, era uma questão de honra. O homem, ele só era digno se ele revidasse. Então Jesus, ele traz a novidade. Foi dito que deve pagar o mal com o mal, pois eu vos digo que devemos pagar o mal com o bem. Oportunamente, ele estabelece o paradigma do perdão, quando ele afirma de forma radical que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. É o perdão radical. Ele não impõe condições. Devemos perdoar nessa circunstância, quando o problema é esse, quando o mal é deste tipo. Ele não criou nenhum nível, nenhuma condição para se perdoar. Apenas estabeleceu: perdoar. É o perdão radical. E a sustentação desta proposta revolucionária encontrava por fundamento a paternidade divina. A tradição judaica era exatamente do monoteísmo, da crença em um único Deus. E Jesus reforça o Deus único e chama-o de Pai. Até então, Deus era um ser carrancudo, era um ser de um povo, e que era capaz de levantar exércitos contra o povo inimigo. Então era um Deus com traços antropomórficos. Era um Deus que odiava, era um Deus vingativo. E Jesus, quando ele fala Deus Pai, e nos ensina na prece dizer Pai Nosso, ele suaviza a
arranca de Deus, ele traz esse sentimento, a qualidade paterna. De tal modo que a ideia do Deus único e de Deus Pai estabelece um princípio que Jesus inaugura para a humanidade, o da fraternidade. A palavra fraternidade deriva do latim frater, que quer dizer irmão. Ora, se Deus é único e é Pai de todos, então nós somos frater, nós somos irmãos. E ele dá início, portanto, ao paradigma da fraternidade. O tempo passa, ele é conduzido de forma infamante à cruz, depois de julgamento sumário, e os primeiros tempos após a crucificação são de demonstrações impressionantes do vigor, do entusiasmo da fé de homens e mulheres que abraçaram a causa cristã, entregaram a própria vida ao crucificado pelo bem da humanidade e marcaram registros, deixando pegadas de suor e sangue, porque foi um período muito desafiador. Era necessário o enfrentamento sacrificial. Então tivemos homens e mulheres notáveis. Joana de Cusa, presa pelo crime de ser cristã, pelo delito de seguir o Nazareno. Ela foi levada à fogueira viva, ela e o seu filho. E foi dada a oportunidade de negar a Jesus antes da morte. E ela segura, tranquila e serena, porque só é sereno e tranquilo quem tem a consciência pacificada. E como ela estava totalmente entregue a Jesus, e absolutamente entregue, tranquila, plena, ela não temeu, então não negou, não abjurou, permaneceu fiel, e ela foi levada à fogueira viva. Ou seja, esse ato de sacrifício pleno, como também Paulo de Tarso, no momento culminante, o seu carrasco que tinha a missão de decapitar o apóstolo, ele titubeou, porque ele reconheceu que era Paulo, temeu, e Paulo, com toda tranquilidade, com o olhar sereno, dirigiu para o servidor público, com o seu carrasco, e lhe falou: eu já cumpri a minha missão, agora cumpra a sua. E ofereceu a cabeça para a execução, sereno e tranquilo. E outros tantos, os conhecidos, os anônimos, entravam em dezenas e dezenas nos círculos romanos para serem pisoteados, devorados pelas feras, queimados vivos, crucificados, esfarelados pelas espadas. E eles entravam para o martirilógio cantando hosanas, com os olhares serenos, deixando impactados os seus algozes, que não tinham condições de entender como era possível aqueles homens e mulheres enfrentarem um momento extremo com aquela serenidade. Tudo por causa da fé arrebatadora, segura em Deus, em Jesus. É porque viviam um clima de fraternidade. Porque eram todos fraternos, eram solidários entre si. E porque concebiam a paternidade divina e a todos consideravam como irmãos, até mesmo aqueles que se posicionavam como seus inimigos, até mesmo aqueles que os conduziam à morte, eram seus irmãos, então não reagiam com ferocidade. O tempo passa, até um período de 300 anos, quando, no ano 313, Constantino,
que era o imperador de Roma, ele estabelece o Edito de Milão, dando a liberdade para os cristãos de viver os valores da causa que abraçavam. 18 anos depois, dá-se início ao primeiro processo de organização do que viria a se tornar a Igreja Romana, por meio de reuniões específicas denominadas de concílio. Ao longo dos sucessivos concílios, foi feita então a organização de uma denominação religiosa. E Deus foi perdendo a paternidade. Foi perdendo a paternidade porque de perseguidos tornamos-nos perseguidores pelo movimento das cruzadas. Aqueles outros, os pagãos, eles têm que se tornar também cristãos. Não eram olhados como irmãos a partir do momento que se negavam a ser cristãos. Então era pela força da espada, ou então a morte. Mais tarde tem a Inquisição, para todos que eram considerados hereges. Hereges eram aqueles que praticavam heresia. Heresia significa contrário à verdade. Então todas aquelas pessoas que eram contrárias à verdade da religião, então perdiam a condição de irmãos. Eles deveriam ser conduzidos também à morte. Mais tarde, no século XVI, Martinho Lutero fixa na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses da Reforma, que passou a ser a Reforma Protestante, abrindo espaços para novas denominações religiosas. Até hoje, são mais de 2.000 denominações evangélicas, mais as tradicionais protestantes. E Deus, mais uma vez, perde a paternidade, porque o Deus verdadeiro é da religião A e não da religião B. O Deus real não é da minha religião, porque eu sou espírita. Então afirmam que eu não sou cristão. Então, Deus não é pai de todos. Não somos todos irmãos. Uma vez, eu me encontrava na centro de Florianópolis, lá na esquina mais adiante, um senhor, um olhar e um sorriso honesto, abordava as pessoas com uma sacola. Falava alguma coisa e tirava um livro dentro da sacola e oferecia para a pessoa. Quando eu estava mais perto, eu percebi que se tratava de um representante da igreja, pela imagem e os dizeres da sacola. Quando eu cheguei, me aproximei, ele então me perguntou, me cumprimentou com um sorriso franco, colocou a mão dentro da sacola, retirando o livro e me perguntou: tu és batizado na Santa Igreja, pois não? E eu seguro a ponta do livro e eu digo não, e ele segurou. Eu digo sim, não, porque eu não fui batizado. Quando eu nasci, meu pai havia se tornado espírita naquele semestre, e então ele não tinha o atavismo, e eu sequer fui batizado. Meu irmão mais velho, que é um ano mais velho que eu, ele fora, porque a tradição da família era uma tradição do interior de Pernambuco, muito católica. E então, eu disse não. Ele te segurou e perguntou por quê? Porque eu sou espírita, e nós não temos o sacramento do batismo. Ele então puxa o livro com vigor, devolve a sacola, perde o sorriso, e com muita pena de mim mesmo, ele estava honestamente apiedado de mim e disse: então eu não posso fazer nada por você. Como quem diz, você já está perdido mesmo. E então eu segui em paz, porque eu sei que ele estava equivocado. De tal forma que Deus perdeu a paternidade. Deus não é pai de todos. Ele é o pai da religião que ele elegeu. E cada religioso diz que o seu Deus é o verdadeiro. Porque as demais religiões não são reais, não são autênticas, não são legitimadas. Então Deus perdeu a paternidade. E perdendo a paternidade, não há fraternidade. Porque sem pai não há irmãos. Nós deixamos de ser irmãos. Cada denominação religiosa, ela passou a ser, num reduto, estanque,
quase que como contrário às outras, porque cada uma puxando para si a verdade, a legitimidade diante da vida, diante de Deus. A doutrina espírita, ela veio resgatar essa paternidade divina e trazer de volta o sentimento de fraternidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a pergunta primeira: que é Deus? E, na verdade, o mais importante não é o conceito de Deus. O que importa não é a resposta exata no contexto atual do século XXI. Não é a resposta do que é Deus, mas é o que a pergunta suscita. A pergunta suscita, estimula o nosso reencontro com Deus e a sua paternidade. Porque a partir deste momento que nós nos voltarmos a Deus, buscarmos Ele de volta, porque nós nos afastamos tanto de Deus, para nos apegarmos tanto à matéria, ficarmos envolvidos, implicados tanto nos temas transitórios, efêmeros, passadistas, tornando-nos materialistas, gananciosos, egoístas ao extremo. E quando somos egoístas, nós deixamos de lado todo o valor de fraternidade. Não há irmãos, há adversários. Thomas Hobbes, filósofo, que oferece bases para a sociologia, ele diz que o homem é lobo do homem, que o homem está sempre a postos para ser contra o outro, e o outro contra si. É todos contra todos. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, concebe dos imortais a lição a respeito do egoísmo, entre os itens 913 e 917, e eles dizem que quando o indivíduo se movimenta na direção do outro, armado de egoísmo, a tendência é que o outro se defenda com egoísmo. Então nós nos afastamos de Deus por causa da ditadura do ego, da hegemonia egóica, sob a orientação materialista, gananciosa, de que o importante é o indivíduo prevalecer sobre o outro, de que é importante tirar vantagens, mesmo que seja em prejuízo, em detrimento do próximo. Porque o próximo, em verdade, embora repita nos tempos religiosos, o próximo não é meu irmão, o próximo é o meu adversário. Nunca se falou tanto em competitividade como na atualidade. A toda hora se fala de competições. A toda hora é sempre alguma coisa relacionada à classificação. É o mais, é o campeão, é o primeiro lugar. É sempre o esse anseio de ser o primeiro, está na frente. Então os outros não são meus irmãos, são os meus adversários, e enquanto eu também sou, na perspectiva do outro, adversário. Então a doutrina espírita, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando pergunta quem é Deus, ele está nos estimulando a pensar em Deus, de novo, mas de uma forma diferente. Não é apenas no intuito de um conceito, uma definição, se crê, não crê, mas é de buscarmos a Deus, de volta, nos reaproximarmos dele, em sentimento, em emoção, em valores. Valores que nós desprezamos, nos apegando às questiúnculas existenciais, mais ocupados em regimentar dinheiro, em ter coisas, pertences, multiplicar haveres, tudo quanto está relacionado às questões passageiras, temporárias, que tem importância temporária, enquanto que tem valor permanente, está além, transcende essas questões. Que é Deus? Pergunta Allan Kardec, para nós pensarmos nele e voltarmos para ele. E a doutrina espírita restaura numa linguagem científica, filosófica, de uma proposta ético-moral, resgata a paternidade de Deus. Para dizer Deus Pai, poderíamos dizer também Deus Mãe, de todos.
resgatando o sentimento frater, o sentimento frater, o sentimento de irmandade, de humanidade. A fraternidade que estabelece o reconhecimento de que somos todos irmãos, diante das leis cósmicas. Mas isso, por incrível que pareça, permanece ainda hoje desafiador. Foi na época de Jesus, porque as pessoas advertiam e questionavam Jesus. Quando ele propôs, por exemplo, pagar o mal com o bem, e não o mal com o mal, como era a tradição da lei mosaica. Mas, Senhor, disse ao interlocutor, mas eu não posso perder a minha honra se eu não revidar. Eu perco a honra. Veja como era desafiador. Segundo o espírito da Amélia Rodrigues, pela lavra mediúnica no médio de Valdo Pereira Franco, aquele episódio da mulher que fora surpreendida em adultério, e que Jesus então desafiou os homens, os mais velhos, os mais jovens, com as pedras nas mãos, para lapidar a mulher até a morte, que era uma disciplina da lei. A lei dizia isso. A lei estabelecia que naquelas circunstâncias a mulher deveria ser levada à morte, em praça pública, apedrejada, era a pena capital. Então Jesus todo estava posto para cumprir a lei. Não era um comportamento ilegal, embora fosse imoral diante da lei de Deus, mas diante do mosaísmo era legal. Então Jesus desafiou, dizendo, atire a primeira pedra que estivesse pencado. Ele tinha um magnetismo perfeito, tão influente, tão arrebatador, que quando ele faz a proposta, o magnetismo alcança cada consciência, e ninguém se viu em coragem de arremessar a pedra. E diz o texto evangélico, que todos eles começaram a jogar as pedras no chão, a começar pelos mais velhos, e bater em retirada. Ficaram somente Jesus, a mulher e os discípulos. E então ela, cabisbaixa, humilhada, ele volta-se para ela e pergunta, mulher, alguém aqui te condena? Ela disse, não, Senhor, pois eu também não te condeno, mas vai e não peques mais, para o mal maior não te aconteça. Ou seja, ele não concordava com o comportamento, mas é óbvio que era a favor da vida em qualquer circunstância, do perdão radical em qualquer contexto. Mas Amélia Rodrigues diz, espírito, que de noite o marido dela foi conversar com Jesus, intimamente. Jesus, durante as noites, onde ele ficava hospedado, teve muitas vezes que ficou sob a proteção das estrelas, de pontes, mas muitas vezes em residências de amigos, que ofereciam ao mestre e aos discípulos para albergar. Jesus dedicava os momentos intimistas, as noites, as madrugadas, para o intercurso com os discípulos, para dar detalhes da sua doutrina, falar das leis da vida, orientá-los de forma mais específica. Mas também dedicava esses momentos para receber pessoas que o procuravam. Assim foi o episódio de Nicodemos, quando Jesus falou de reencarnação, e outros mais. E o marido daquela mulher o procurou. E Jesus então lhe disse, perdoa. E ele disse, não posso. Não posso porque é minha honra. É minha honra que está em jogo. Como é que eu ficarei diante da sociedade? É a minha honra. Jesus disse, perdoa. Não posso e não perdoa. E então, era muito desafiador, como é hoje. Não faz muito tempo, ainda no século XX, no Brasil, durante muito tempo, os tribunais de júri, quantos absolveram homens que praticaram crimes passionais? Os crimes passionais, quando eles, considerados traídos pelas companheiras, pelas esposas, matavam-na. E então, no tribunal de júri, o fundamento era a defesa da honra. E eles foram absolvidos, vários. Até que o tempo passa, infelizmente, o próprio direito, o legislador, avança
amadurece, até que surgiu, não faz muito tempo, a Lei Maria da Penha, e hoje há uma preocupação mais ampla com essa problemática, tratando o crime passional com mais justeza, com mais equilíbrio, mas durante um longo período do século XX, em defesa da honra, os homens matavam e eram absolvidos. Coisa recente. Então nós percebemos que permanece um desafio. Ainda no contexto das relações interpessoais variadas, quantas vezes nós nos damos conta de uma dificuldade pessoal por compreender, tolerar, perdoar outrem, pela conceituação, pela interpretação de que o outro não podia ter feito isso comigo. Quem argumenta desta forma, fulano podia ter feito isso comigo, quem argumenta assim é o ego. Enquanto que o sentimento frater, a fraternidade, ela permite a indulgência. A indulgência é aceitar a pessoa como ela é, sem acusar quando ele riste, sem julgar, sem condenar. Uma amiga, ela veio conversar comigo, reclamava de uma terceira pessoa, dizendo-me, mas fulano podia ter feito isso comigo. Eu disse, podia sim. Mas como assim podia? Tanto podia que fez. Se não pudesse, não teria feito. Se fez é porque pôde. Fez. E agora? A partir de agora, o que você vai fazer? Você vai se revoltar? Você vai se vingar? O que farás? Percebe? Percebe que é um comportamento de sabedoria, de escolha. O que eu farei a partir deste momento que alguém me fez aquilo que eu classifico como um mal, que me afetou, que me perturbou, que me prejudicou de alguma forma. O que eu farei? Então Jesus trouxe a novidade. Porque revidar, magoar-se, revoltar-se, odiar, isso é antigo, é velho. Jesus trouxe o Evangelho, que quer dizer novidade, boa nova. A boa nova é perdoa, compreende, tolera, e que o Espiritismo reforça. Então, nós precisamos parar e utilizar mais o princípio da fraternidade, de observar o outro irmão que se encontra em dificuldades e conflitos, limitações, mas a ele dou o direito de viver como quer e eu como devo. Uma amiga reclamou de um terceiro dizendo, mas fulano me decepcionou. Eu disse, é mesmo, mas que bom. Mas como assim bom? Fulano me decepcionou. É que agora você o conhece. Mas até onde você fantasiava sobre ele? Agora você conhece um pouco mais. Agora até se representar para ser, eu sou fulano. Porque enquanto nós fantasiamos sobre a pessoa, nós temos um clima de relacionamento. A partir do momento que a pessoa faz algum comportamento que é dirigida para mim, que eu não aceito, então me decepciona. Estou decepcionado. Parabéns, você conheceu agora a pessoa. Percebe como nós somos muito exigentes em relação a outra e pouco exigentes em relação a nós mesmos. Nós somos muito egóicos, presunçosos, prepotentes, arrogantes. E desejamos que todo mundo se enquadre do jeito que eu estabeleço. E por incrível que pareça, a outra pessoa também quer o mesmo em relação a mim. Então é óbvio que tem conflitos. A fraternidade é esse regime de comportamento, esse modelo de relação que nos posiciona na horizontalidade e não na vertical. O vertical é olhar de cima para baixo. O horizontal é como pares, no mesmo nível. Estamos no mesmo nível de igualdade diante das leis de Deus. As nossas diferenças são evolutivas. E no contexto social, as diferenças existenciais. Mas diante das leis de Deus, nós estamos em pé de igualdade. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Foi por isso que Jesus trouxe a novidade. Se te baterem numa face, qual era o comportamento habitual? Era devolver. Se te baterem numa face, ofereça-lhe a outra. Perceba que ele não falou rosto, ele falou face. Ele não disse para oferecer o rosto. Ele disse, ofereça outra face. Face é o outro lado.
Qual lado? Se te baterem numa face, esta é a face que se ofende. Essa é a face que se sente afetada. Essa é a face que se magoa. Que face é essa? É a face do ego. Porque quem se magoa, quem se ofende, quem fica ressentido, é o ego. Sempre orgulhoso, vaidoso, presunçoso, é o ego. Então ele diz, ofereça outra face. Qual é essa outra face? É a face interna. Que nós diríamos é o eu profundo, o self. O que é o eu profundo, o self? É o próprio espírito ansioso por evolução. O espírito está desejoso de paz autêntica, de felicidade autêntica. Esse é o anseio do espírito. Enquanto que o ego pode estar, quando ele não está sob o serviço, sob a conexão, sob o intercâmbio com o self, o ego não pensa desta forma. O ego é imediatista. O self é mediatista. Enquanto que o ego é imediatista. É o aqui e agora. Do jeito que considera que deve ser feito. Orgulho, presunção, vaidade, etc. Mágoa, ressentimento. Então oferece outra face, disse Jesus, é a face interna, a do anseio de paz e de felicidade verdadeiras. E essa outra face vai sempre propor tolerância, compreensão, o perdão diante do irmão. Então a proposta de Jesus fora e continua desafiadora. Porque ainda hoje é necessário tanto a prática da compreensão, da tolerância e do perdão, a de oferecer a outra face, essa face interna, aquela que tem um projeto de evolução, um projeto de transformação moral. Então vivemos esses dias em que nós somos convocados de novo por Jesus, na linguagem espírita, a vivência, o modelo de comportamento pelo paradigma da fraternidade. E nunca precisamos tanto pensar e repensar sobre a fraternidade. Porque vivemos uma sociedade materialista, hedonista, hipócrita, que embora temos as nossas religiões, as nossas denominações religiosas, mas ainda assim há multidões de invisíveis. Um dia, um psicólogo, um professor de psicologia, ele resolveu fazer uma pesquisa. Ele tirou uma licença, se vestiu com o uniforme de operário de serviços gerais na universidade em que trabalhava e atuou como serviços gerais, catalixos, limpa-banheiro, essas coisas, durante algumas semanas no centro acadêmico em que atuava como professor. Ele disse que durante todo o período em que esteve nessas condições, os colegas professores cruzavam por ele, os alunos deles cruzavam por ele, e não reconheceram. Não reconheceram porque não olharam para ele. Porque era de serviço geral, estava de uniforme, então não é da minha classe. Ele disse que ficou invisível durante um bom tempo. Então, há inúmeras pessoas invisíveis na nossa sociedade. Um dia, eu cheguei em casa, era mais de meia-noite, deixei o automóvel, que não era no edifício, era no edifício próximo. E quando eu saio, fecho a porta, o portão do estacionamento, o homem surge numa escadaria lateral, ele surge de repente e grita para mim, olha para mim, olha para mim. E então eu olhei, como sempre faço, e pensei, ele deve estar desde cedo querendo a atenção das pessoas, e as pessoas fogem uns com medo, outros porque têm asco, nojo, e outros porque são indiferentes mesmo. E então ele estava exausto, olha para mim. E então eu perguntei o nome, ele me disse, falei o meu, e lhe perguntei, o que posso fazer por você? Porque ele é o invisível. É o invisível numa sociedade hipócrita, que frequenta os cultos das suas religiões, vão ao centro espírita para tomar paz, distribui cestas básicas para outros entregarem,
Mas quando a sua vez dele fez na horizontal, na relação interpessoal, a fraternidade com um simples gesto cristão, de irmão, que é de olhar, não fazem. Não fazem porque são indiferentes. Saí do grupo de estudos com o meu filho e duas amigas, bem no centro de Florianópolis, e nos encaminhávamos para o automóvel das amigas para íamos conversando, para que elas não fossem sozinhas. E ali no centro de Florianópolis tem pessoas em situação de rua, e surgiu um grupo que ia aparentemente nessa situação, e veio na nossa direção. E então as duas amigas deram um passo para trás, com medo, percebi, e eu dei um passo para a frente. E estendi a mão na direção do que tinha uma postura de mais liderança. Nos cumprimentamos e eu lhe perguntei: o que podemos fazer por vocês? E ele me disse: água, nós precisamos de água. De comida não é problema, nós conseguimos comida, mas nós temos sede. E onde é que a gente consegue água agora? Tem um lugar aberto assim, tá, e fomos, providenciamos. Na despedida ele disse assim: olha, queríamos dizer para vocês muito obrigado. Mesmo se vocês não nos tivessem dado água, ainda assim nós agradeceríamos, porque vocês pararam e conversaram com a gente. Todos os demais têm medo de nós, se afastam conosco, com medo, e vocês pararam e conversaram com a gente. E então, depois de refletir com as amigas e com o filho, percebo o quanto que a nossa sociedade ela ainda é atravessada pela indiferença. Madre Teresa de Calcutá, essa mulher extraordinária, ela uma vez foi entrevistada por um repórter inglês que lhe perguntou: irmã, a senhora que lida, trata de tantas pessoas com doença, qual é a pior doença que a senhora conheceu? Ela disse: meu filho, a pior doença que eu conheci, e que é a pior doença que alguém pode ter, é a doença da indiferença. A indiferença, disse um dia Chico Xavier, é o amor que morreu. Então, a indiferença é exatamente o apagar. É o apagão da fraternidade. É quando nós nos consideramos mais irmãos. Nessa sociedade ainda tão desafiadora, quando há muita violência, há corrupção, ainda o medo que se instalou na sociedade. Nós temos medo de atravessar a rua nas cidades maiores. As pessoas têm medo de caminhar sozinhas a partir de certa hora, em certos lugares da cidade. Uma amiga parou no semáforo vermelho e um grupo de meninos vieram pedir coisas. Então ela fechou o vidro rápido. Eu lhe perguntei: mas por que você fechou o vidro? Eu tenho medo. Medo de quê? Medo que eles venham me agredir. Mas são crianças que os pais mandam descer do morro e as obrigam a pedir dinheiro. E se eles voltam para o morro sem dinheiro, eles apanham. São crianças. E você está lhes negando a atenção da fraternidade. Mas deixa estar. Eles crescerão. Ficarão maiores e mais fortes. E então eles vêm e arrebentam o teu vidro e então te agredirão. Porque aquilo que é negado pela fraternidade e solidariedade será cobrado pela violência. Tudo por quê? Por causa desta ausência. Essa ausência de sentimento de comportamento fraternal. Porque o outro é sempre uma ameaça. Há um medo pairando na sociedade. Todo mundo tem medo de todo mundo. Porque sempre é possível que alguém esteja querendo nos fazer mal. E o medo é uma verdadeira algema que nos impede as realizações mais felicitadoras nas relações interpessoais. Então, há 158 anos o Espiritismo vem trazendo Jesus de volta com a simplicidade com a qual ele se apresentou há mais de 2000 anos, com a pulcridade, para dizer que Deus é Pai e que todos somos irmãos. E é nesse clima novo que devemos viver, um clima de fraternidade, de irmãos, que realmente somos, embora ainda muitas vezes tentamos negar, muitas vezes tentamos ser indiferentes. Precisamos, sem dúvida nenhuma, voltarmos para Deus e para Jesus, para que possamos instalar em definitivo o reino dos céus na terra. Porque o reino dos céus não é um lugar para onde se vai. O reino dos céus é para estar em nós. É aqui, no clima entre nós,
não é um lugar distante, é para estar aqui. Ele nos disse, não procurei o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós, está dentro de nós. Então o reino dos céus não é um lugar distante, é para estar aqui. Porque nós temos falado muitas vezes em nova era, em mundo de regeneração, em mundo em transformação. As pessoas têm esperado que o mundo se transforme para então gozarem da paz. É um grande equívoco, porque todo aquele que espera a transformação do mundo sem se transformar. Minha sobrinha, com um pouco mais de 20 anos, almoçávamos em família e ela, por causa de episódios dos últimos dias relacionados à violência, ela com uma amiga havia sido assaltada, minha mãe também e tal. Então ela disse no desabafo, meu Deus, quando que a nova era chegará na Terra? E então eu perguntei para ela, e você já é mulher de nova era? E ela me disse, tio, como quem diz, que pergunta? Que pergunta é essa? Eu disse, mas é claro, porque se você não for mulher de nova era, não adianta esperar. Se eu não for um homem de nova era, não adianta esperar que a nova era venha à Terra, porque a nova era começa em mim. É preciso que eu seja um homem de pensamento, de sentimento, de comportamento renovado, de nova era. Cada mulher, comportamento de nova era. Porque a transformação do mundo não começa no outro, começa em mim. Não é no governo, não é na lei, não é na política. A nova era, o estado de paz social começa em mim. Então, essa consciência fundamental há de encontrar em mim os recursos para a transformação. O Espiritismo, nestes 158 anos, produziu um dos mais fascinantes prodígios que eu considero. Me devolveu a autonomia. Porque durante muito tempo, especialmente na Idade Média, a nossa autonomia foi retirada pela Igreja Romana. Porque foi estabelecida uma hierarquia sacerdotal. Foi estabelecido inúmeros sacramentos. Foi estabelecido o representante de Deus na Terra. E nos foi dito, não precisa pensar, não precisa fazer mais nada, basta cumprir os rituais e aceitar os dogmas. Sabe o que significa a palavra dogma? Quer dizer, creia, mesmo que seja absurdo, creia. Isso é o significado do termo dogma. Cumpra os rituais, aceite os dogmas, vem se confesse, cumpra as penitências, viva como queira, vem se confesse, faz os sacramentos. E foi retirada a minha autonomia. O Espiritismo diz, nada disso. Ninguém é representante de Deus na Terra aqui. Ninguém haverá de te perdoar as tuas dívidas, senão a tua própria consciência. Porque nem Deus perdoa. Porque para Deus perdoar, ele precisa primeiro se ofender. E Deus não se ofende, não se magoa, porque mágoa e ofensa é um problema humano, não divino. Jesus nos ensinou a pedir perdão a Deus por causa da nossa humildade. O indivíduo tem que reconhecer o erro e então pedir perdão para lhe trazer paz a partir da humildade. Mas Deus não perdoa, Ele não se ofende, não se magoa. Como perdoar? A partir do momento em que eu estiver mais amadurecido psicológica, moralmente, e não me ofender mais, eu também não perdoarei mais. Porque ninguém, mesmo que queira, me ofenderá. Porque é possível que eu tenha um ofensor. Mas por que eu tenho que ser ofendido? É aceitável na sociedade que temos ainda que exista um magoador. Mas por que eu tenho que ser magoado? É aceitável no mundo em que estamos que exista um obsessor. Mas por que eu tenho que ser obsediado? Percebo que pode ter alguém no polo ativo do mal. Mas por que eu tenho que se encontrar no polo passivo do mal? Eu preciso e devo estar no polo ativo do bem. Sempre. É sempre uma ação do bem. E não uma passividade diante do mal, para eu reclamar como vítima. Meu Deus, é sempre a qualidade de vítima. É a vitimização, quando eu culpabilizo alguém, sem culpabilizar, nem vitimar-se. Manter-se sereno e proativo no bem. Essa é a postura de autonomia autêntica. Eu assumir o comando da minha existência. É a autogestão. Monitorando, manejando o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, com a vontade. Livre-arbítrio e vontade. Eles comungam forças para impulsionar-me na direção da plenitude. Vou ficar onde estou. Porque é uma liberdade e uma escolha.
desejo, vontade, autonomia. Então o Espiritismo me devolveu esses recursos pessoais de estabelecer meu próprio projeto de vida. O Espiritismo é ciência, é filosofia e é uma religião diferente. Não é uma religião tradicional, é uma religião diferente. O Espiritismo não tem sacerdotes nem pastores. Ninguém ganha com o Espiritismo, ninguém vive do Espiritismo. O Espírita vive para o Espiritismo. Então não há sacerdotes nem pastores. Todos somos ovelhas. Porque o pastor é um só, que é Jesus. Eu sou o caminho da verdade e da vida, disse ele. Então ele é o nosso pastor. E todos somos ovelhas. É claro que existe a ovelha mais velha, a ovelha mais disciplinada, mais dedicada, mas todos somos ovelhas. O pastor é só ele. E não existe ninguém como mediador, porque o nosso mediador é Jesus, nosso mediador para Deus. Ele é o caminho da verdade e da vida. Então é uma doutrina que não tem nenhum penduricalho material de conteúdo religioso. Tudo que está nesta instituição não tem valor religioso, nenhum é de valor religioso. Tudo tem um significado de utilidade. Utilidade para enfeitar, para dar um mínimo de conforto para nós. Mas nada tem significado religioso. Porque enquanto eu não tenho um ritual, um cerimonial, enquanto eu não tenho uma formalidade de caráter religioso para praticar, então eu preciso me voltar aonde? Voltar para mim. Quando eu me volto para mim, é por onde eu busco Deus, porque o reino dos céus está dentro de mim, disse-nos ele. Então a doutrina espírita é fascinante no seu aspecto religioso, porque é uma religião totalmente diferente. Às vezes as pessoas não espíritas me perguntam: Jesus, tu és espírita? És espírita de mesa? Eu digo: de mesa, de cadeira, sem mesa, sem cadeira, conforme as possibilidades. Jesus, tu és espírita kardecista? Eu digo: não, sou espírita, codificado por Allan Kardec. Porque se eu digo que eu sou kardecista, estou admitindo outro tipo de espiritismo. Então as pessoas vêm no senso comum fazendo perguntas, porque não entendem essa religião diferente. Ainda essa semana, uma amiga me perguntou: Gerson, te pago para fazer palestras? Porque ela vê que eu viajo muito para palestras. Te pago? Eu disse: não, de modo algum. De modo algum os companheiros precisam me pagar, porque é uma doação, é voluntário. Viver da doutrina espírita jamais. Nós vivemos para a doutrina espírita. Então não nos pagam. Não recebemos nada por isso, porque é um trabalho em caráter voluntário. E realizamos com uma alegria incomum. Porque para ganhar dinheiro a gente tem a profissão. Então nós temos essa profissão, a gente estuda, a gente trabalha. Então é por ali que a gente ganha pão. Como dizia o Eclesiastes: ganharás o pão com o suor do rosto, que é o trabalho digno, honesto. Então nós temos essa profissão para dar o sustento da matéria. Mas na causa espírita, na causa cristã, o trabalho é de caráter voluntário. Uma amiga, que ainda não éramos amigos, um amigo nos apresentou, hoje somos amigos. Então ela me disse: tu és o Gerson Tavares, mas tu não és o Gerson que mexe com o espiritismo? Eu disse: não mexo. Não mexo com o espiritismo. O espiritismo é que mexe comigo, porque ele me dá o sentido da vida. Então a doutrina espírita, essa religião diferente, esticando, porque ela nos mobiliza a emoção para relacionarmos com o próximo, para buscarmos a Deus, para aceitarmos a vida, nunca a morte. Uma amiga muito querida, não espírita, ela me mandou um e-mail dizendo: Gerson, eu gostaria de assistir uma palestra sua presencial. Eu assisti algumas no YouTube, achei interessante, me deu um tanto de paz. E eu queria assistir uma presencial, só se você prometer que não falarás de gente morta, porque eu tenho medo de gente morta. Eu respondi: pois é, fulano, engraçado. Eu procurei buscar na minha memória se algum dia eu falei de gente morta. Nunca falei de gente morta, porque nós só falamos de vida. O Espiritismo é uma canção da esperança, é o hino de louvor à vida, da vida na dimensão corporal. E daqui a pouco, acontece a desencarnação, que as pessoas chamam de morte. Morte é apenas uma palavra
que não significa o seu significado, sentido profundo, porque até o corpo, na essência, na sua realidade, não é morte, é a transformação. Diz lá o Voisier que nada se perde, tudo se transforma. As moléculas se desmontam e voltam para a natureza. Formar uma pedra, a pétala de uma flor, a pele do leão, alguma coisa na natureza, porque tudo se transforma. Até o corpo se transforma, não morre. E nós, espíritos, prosseguimos vivos na dimensão da vida espiritual. O Espiritismo é essa canção da esperança, é a canção da imortalidade, nos convocando, enquanto estivermos na existência corporal, a valorizarmos a vida em todos os seus ângulos, em todos os seus aspectos. Nunca comprometer a nossa e a vida de ninguém, mas valorizar sobre todas as formas possíveis para que tenhamos uma reencarnação muito proveitosa, porque reencarnamos para evoluir, reencarnamos para desenvolvermos, produzir transformação moral. Por isso que estamos na Terra, para o nosso progresso intelecto-moral. Então, precisamos aproveitar de forma consciente. E nas relações interpessoais, a base das relações interpessoais há de ser a fraternidade. Porque a fraternidade abre espaços para a solidariedade. A fraternidade é o sentimento de irmãos. A solidariedade é um irmão cooperar com o outro. Solidariedade é um ajudar o outro. A solidariedade instalada, com esse modelo de cooperação recíproca, abre espaços para a caridade. E a caridade é sentimento. Caridade é sentimento, é o amor. É o amor em ação. É o amor que se robustece, se amplia, se dimensiona na direção do outro, como dizia Emmanuel, na direção do próximo, mais próximo e do próximo distante. Jesus estabeleceu 3 palavras, 3 paradigmas que sustentam o seu Evangelho. O primeiro é Deus, o segundo é o próximo, e o terceiro é o amor. O amor que nos vincula a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então é esse aspecto do Evangelho que há de mobilizar as nossas vidas. Nesses dias difíceis, sim, complexos, desafiadores, mas fascinantes. Porque vivemos época sem precedentes na história em termos de produção de saberes. Nunca tivemos tanto conhecimento como na atualidade. E acessíveis. Acessíveis. Busquemos os conhecimentos que ornamentam a nossa inteligência e nos emulam, nos entusiasmam a crescer mais. Ao mesmo tempo que temos a oportunidade fascinante de produzir todo o bem ao nosso alcance em favor do próximo. Trabalhemos, estudemos mais, saibamos produzir melhor bem para o próximo, façamos o bem para nós mesmos, cuidando do corpo, produzindo bem-estar psicológico, emocional, para estarmos em condições de dirigirmos-nos aos outros em clima de fraternidade, solidariedade e caridade. São dias fascinantes de possibilidades. As pessoas têm reclamado muito da Terra. Eu acho uma experiência da atual reencarnação impressionante. Uma alegria de viver nos toma conta e entusiasmo para interagir, estudar mais, aprender mais, produzir. Há pessoas que dizem, para o mundo que eu quero descer, como se estivesse na Terra por acaso. Como dizia Albert Einstein, Deus não joga dados. Como ele não joga dados, sorte e azar são apenas palavras, porque tudo faz parte de uma programação organizada para o nosso próprio progresso. Ou então, são escolhas nossas, pela nossa insensatez, que não devemos nada a Deus e ao azar, senão as escolhas infelizes nossas. Mas nós temos a oportunidade de recuperarmos, de ressignificarmos, ajeitarmos a existência num novo projeto de ser. 158 anos de doutrina espírita, trabalhando em nosso favor, trazendo Jesus de volta, para que possamos, na atual reencarnação, reassumirmos o nosso compromisso com Ele. Porque nós fizemos compromisso no passado com Ele, mas falhamos. Essa é a oportunidade agora, pelo Espiritismo, de reassumirmos o compromisso e não falharmos mais.
para nunca mais tergiversarmos, para nunca mais recuarmos aos nossos deveres, mas avançarmos com a alegria de viver, com entusiasmo de nos relacionar, de fazer todo o bem ao nosso alcance. Por isso, nossa gratidão a Allan Kardec pelo Livro dos Espíritos e as demais obras básicas. Nossa gratidão a Jesus, porque foi dele o envio de Allan Kardec, foi dele o projeto crístico da vida do Espiritismo à Terra. Nossa gratidão a ele, ao mesmo tempo é a ele, nosso Rei Solar, nosso Príncipe da Paz, nosso Guia Modelo Jesus, a quem pedimos inspirações, para que no curso da atual existência, enquanto ainda permanecemos na Terra, saibamos conduzir nossos raciocínios, emoções e sentimentos da melhor maneira ao alcance, produzindo todo o bem pelo nosso progresso e pelo bem do próximo. Sob as inspirações dele, nossa gratidão à casa que nos convida e nos acolhe com amizade. Nossa gratidão particular a cada uma das senhoras, a cada um dos senhores, aos jovens presentes, pela atenção educada, pela atenção paciente, ao mesmo tempo que formulamos os nossos votos de muito progresso, os nossos votos de muita paz. Muito obrigado.